João capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a meditar sobre a sua palavra. Que o teu Espírito nos conduza com as palavras, com pensamentos, para que, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Deus, preparou em teu coração, possa ser, meu Deus, transmitido com pureza, com clareza e com inteireza do Senhor. Tudo que seja carne, tudo aquilo que não edifica, ó Deus, não penetre em nosso coração ou em nosso ouvido. Mas, ó Deus, que a sua palavra, a essência da tua palavra, possa aprofundar-se em nosso coração, como uma semente que germina, cresce, se torna uma árvore e dá frutos. Assim seja a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus, ele fez muitos milagres. A Bíblia diz que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fizera, não haveria livros que pudesse, suportar tudo isto. Porque eu imagino que Jesus, a cada minuto, a cada segundo, algo acontecia ao seu redor. Alguma coisa acontecia onde Jesus estava. E se os livros não poderiam, suportar o que ele fez, imagine quantas coisas a cada momento, a cada segundo, ele tocava alguém e as coisas era curado, libertado. Ele falava algo, ele olhava, e tudo que ele fazia, os seus movimentos, a sua presença transformava as vidas. E Jesus, ele foi revelando algo que o povo ainda, as pessoas não conheciam, que era o reino de Deus. E Jesus falou a respeito do reino. Jesus, ele ensinou a respeito do reino. E ele mostrou o reino de Deus para as pessoas. E ele fazia isso com suas palavras, ele fazia isso, com seus movimentos. Que maravilhoso, deveria ser estar perto de Jesus. Uma pessoa tocava nele, ficava curado. Esbarrava nele, era libertado. Pessoas com problemas que homens e medicina, ciência não poderia fazer nada, ia até Jesus e algo acontecia. Você imaginou se isso acontecesse conosco? Alguém esbarrasse em você, fosse um toque de Deus, poder de Deus emanando, e as pessoas conhecendo uma outra face da vida, conhecendo a esperança, conhecendo a perfeição de Deus, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a graça de Deus.
para com os homens. E Jesus, ele fez muito bem isto. Ele revelou isto. E aqui nós vemos um cego de nascença. E os discípulos chegam até Jesus, e algumas vezes Jesus, ele era questionado pelos seus discípulos. Às vezes nós não gostamos de ser questionados naquilo que estamos fazendo, ou aquilo que estamos vivendo. Mas às vezes é bom ser questionado, para esclarecimento, para ensinamento, para análises, reflexões. E aí os discípulos perguntam a Jesus. Olha só a pergunta deles. Olha que perguntinha. Mestre, quem pecou? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele nascesse cego? Meu irmão, nós estamos sempre buscando entendimento, compreensão a respeito de tudo. Há pessoas que são questionadoras. E alguns são questionadoras para aprender, outros são questionadoras para criticar, outros são questionadores porque gostam de ser questionadores. Não vai mudar isto. Mas quem pecou? Ele ou os seus pais? Jesus disse, não foi ele e nem foi os seus pais. Mas isto aconteceu para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestassem nele. Olha, às vezes você fica perguntando, por que isto? Por que isto está acontecendo? Por que isto acontece comigo? Por que eu passo por isto? Por que eu fiquei doente? Por que fui despedido do emprego? Por que surgiram inimigos? Por que eu passei por esse momento difícil? E uma coisa é certa. Às vezes, quem sabe, você não tem culpa disto. Quem sabe, ninguém tem culpa disto. Mas uma coisa é certa. Deus, Ele tem um controle da nossa vida. Ele tem um controle dos nossos dias. Ele tem um controle de todas as coisas. E aquilo que acontece em nossa vida, se somos filhos de Deus, se somos servos de Deus, então nós podemos entender e aceitar e compreender e confiar que aquilo que estamos passando é para que a glória de Deus, as obras de Deus, seja manifestada em minha vida. Diga assim: a minha vida é para que a glória de Deus se manifeste. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida é para que a glória de Deus se manifeste. Mas nós não compreendemos isto. Nós não aceitamos isso às vezes. Nós aceitamos quando nós estamos passando por situações que são suportáveis, situações que são controláveis. Mas quando situações são insuportáveis e incontroláveis, nós não aceitamos, nós recusamos, nós queremos entender, queremos ver, queremos buscar a causa de tudo isto. Será que é porque eu pequei? Será que é porque eu falhei? Será que foi porque eu vacilei? Será que será? Será que será? Lembra essa música? Mas não. Nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Meu irmão, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E aquilo que nós podemos passar, aquilo que nós podemos sofrer,
não é para a nossa destruição, não é para a nossa vergonha, não é para a nossa humilhação, mas para que Deus seja glorificado em nossa vida. Deus quer glorificar o seu Filho, meu irmão, em nossa vida. Ele quer glorificar, Ele quer a glória, Ele quer manifestar as suas obras. Que obras? Há obras da sua graça. Está doente? Deus quer manifestar a sua glória e a sua graça, te dando força para suportar, te abençoando, te dando renovo em tua vida a cada dia, restaurando o teu espírito, meu irmão, até o momento em que a glória dele se manifeste de uma maneira sobre a tua vida, para que todos saibam que ele é Deus. Mas nós achamos que a glória de Deus ela pode se manifestar se houver uma cura, como houve aqui. Se houver um livramento, se houver honra. Mas nem sempre é assim. E nós podemos passar, meu irmão, por situações difíceis. Olha, eu já falei para vocês, a minha esposa tinha uma tia, que eu a tinha como tia também, entendeu? Uma tia que eu tinha como tia também. E uma pessoa que me ensinou a buscar Deus, a orar, a confiar em Deus, a ter fé em Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela, que já está com o Senhor. Uma mulher de oração. Morei alguns meses ou um ano, não sei, com ela. E ela fazia-nos, eu e mais o filho dela, na mesma idade que eu, fazia-nos levantar à noite para orar, de madrugada. Jovem, adolescente, para jovem. Levantar para orar. Uma mulher que buscava a Deus, que me ensinou os caminhos de buscar Deus, de amar a Deus. E ela foi atingida por um tumor na bexiga. E ela orava a respeito daquilo, pedia oração. Ela era uma mulher de oração, orava pelas pessoas, visitava as pessoas. Algumas vezes ia com ela, algumas vezes orava com ela, e aquela enfermidade foi se agravando, e por alguns anos foi piorando, agravando o estado, não é? As forças foi esvaziando-se, mas em nenhum momento, e algumas vezes, nos momentos mais críticos, em que ela não tinha força, que ela estava debilitada na cama, às vezes ela me acordava, eu e os seus filhos, para orar à noite. Vamos orar, porque o inimigo está se levantando, e nós precisamos orar. Mas aonde ele está? Ele está fazendo alguma coisa. Eu vi, eu sonhei, eu vi que ele está preparando algo. Vamos orar, vamos ajoelhar. E nós com sono, e ela começava a orar na sua fraqueza, mas ela era uma pessoa que com tanta motivação, com tanta fé, meu irmão, que a voz dela mudava, ela tinha forças na hora de orar. Era impressionante, que ia motivando a gente. Mas a enfermidade estava lá. E eu ouvi algumas pessoas, mas por que Deus não cura? É uma mulher de oração, é uma mulher que não peca, é uma mulher que está nos pés do Senhor. E por que Deus não faz?
E por que Deus não cura? Por que Deus não se manifesta na vida dela? Mas eu vi a manifestação na vida dela, meu irmão. Eu comecei a olhar com outro prisma, com outra maneira, e comecei a ver o que Deus fazia na vida dela, a maneira como Deus a enchia, a maneira como Deus usava na sua fraqueza, na sua enfermidade, para abençoar vidas. Pessoas que iam lá para consolá-la, para confortá-la, saíam de lá confortados, saíam de lá abençoados, com a presença de Deus, renovados. Mano, era algo maravilhoso. Foi para o hospital, para a UTI. Estava já sem a bexiga, já usava aparelhos. Um estado lamentável, humanamente dizendo. Mas o espírito dela estava, meu irmão, forte. O corpo estava fraco, o corpo estava doente, mas o espírito estava forte. E íamos às vezes lá quando conseguíamos entrar no quarto ou lá na UTI, e era a mesma coisa, era a mesma intensidade sobre Deus, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, Deus está me sustentando, Deus tem o controle da minha vida, o céu é maravilhoso, a minha família é maravilhosa, Deus tem me permitido viver coisas grandiosas. Meu irmão, eu saía de lá constrangido com tudo aquilo. Mas nós, irmãos, a maioria de nós, se o nosso corpo é ferido, o nosso espírito também acaba sendo ferido. Se o nosso corpo se enfraquece, aí o nosso espírito se enfraquece também. Mas aqueles que estão ligados ao reino de Deus, aqueles que estão vivendo o reino de Deus, meu irmão, o corpo pode desfalecer, as forças podem desfalecer, mas essa pessoa, ela não se desliga, ela não deixa de confiar, ela não deixa de acreditar, ela não deixa de glorificar, ela não deixa de exaltar o Deus da sua vida. E nós precisamos, irmãos, captar isto. Precisamos, como cristão, termos uma vida diferente. Deus, Ele quer manifestar a sua glória em sua vida, em nossa vida. Está doendo, está difícil, está com muitos problemas, está sendo perseguido, é calúnia, é doença, o que seja. Deus quer glorificar o seu nome em tua vida. Deus quer se manifestar em tua vida. E às vezes Deus permite problemas, situações difíceis, para que nós voltemos para o reino de Deus. Porque é muito fácil para nós desligarmos do reino. É muito fácil. A vida, o sistema, este mundo que vivemos, ele tem o poder, meu irmão, de desfocar as pessoas da verdade, desfocar o cristão de Cristo, da palavra. O sistema deste mundo, aquilo que reina este mundo, ele tem o poder de fazer com que o homem cresça, o homem seja mais importante, o homem seja o alvo, o homem seja o cerne daquilo. E aí nós vamos nos esquecendo e vamos nos afastando de que ele tem que ser o centro. Nós cantamos aqui, Cristo seja o centro em meu viver. Como é que é a música mesmo? Ele seja o centro em meu viver. Jesus seja o centro em meu, do início até o fim,
será sempre, tu tens sido sempre Jesus, Jesus. Nada que este mundo fará, Jesus é o centro, tudo gira em torno de ti. É isso que Ele quer. Nós cantamos, mas Ele quer que isto seja verdade, que Ele seja o centro do nosso viver. Ah, meu irmão, e nos últimos instantes dessa mulher, eu via, e eu ouvia ela cantando e adorando a Deus. E quando ela não podia mais cantar, ela pedia para que eu cantasse, para que cantássemos algo, os hinos. Meu irmão, o que nós não podemos ceder, não podemos permitir que as situações desta vida, isto é um exercício, isto é usar inteligência, isto é usar razão, isto é usar conhecimento, isto é praticar, é não deixar que as coisas deste mundo interfira no nosso relacionamento com Deus, que isto não nos afaste do reino de Deus. Nós precisamos estar conectados, ligados perfeitamente ao reino de Deus, para suportar, para passar, para sobrepor todo e qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Meu irmão, as coisas deste mundo não podem trazer tristeza tal que me impeça de buscar Deus, de estar em comunhão com Ele, de poder servi-lo, de poder adorá-lo. Jesus, Ele não permitiu que nada interferisse em seu relacionamento com o seu Deus, com o seu Pai. Ele não permitiu que nenhuma dor, Ele não permitiu que nenhuma perseguição, Ele não permitiu que nenhuma falta, que nada impedisse em seu relacionamento com o Pai. Deus, Ele deseja revelar em mim e você as suas obras. Ele quer revelar a sua obra na sua vida. Está com problemas em casa? Deixa Ele revelar a sua obra na sua vida, lá na tua casa. Você está com problema de relacionamento? Deixe Deus revelar a sua glória no teu casamento. Está com problema no emprego, está desempregado? Deixe Deus revelar a sua glória na sua vida profissional. Você errou, pecou. Deixe Deus revelar a sua glória na tua vida. Deus quer revelar a sua glória em tua vida. Meu irmão, e aqui está o segredo: enquanto nós não permitimos que Deus revele a sua glória em nossa vida, a nossa vida não muda, a nossa situação não muda, porque nós precisamos entender, nós precisamos buscar, nós precisamos manter essa ligação, o reino de Deus em nosso coração e em nossa vida. Você pode estar chorando, você pode estar doendo por dentro, mas você está adorando a Deus, você está na presença do Senhor. Quem sabe você está tão ferido, quem sabe você está tão desanimado, quem sabe você está tão angustiado, aflito, situações tão difíceis, mas meu irmão, Deus, Ele quer manifestar a sua glória. Ele vai te consolar, Ele vai te confortar, Ele vai te ajudar, Ele vai te renovar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar esperança. Você diz que é o fim, mas Ele está dizendo é só o começo. Você está dizendo acabou, Ele está dizendo não acabou. Você está dizendo não vai dar, Ele está dizendo assim, eu vou fazer. Ele está dizendo, olha, ninguém pode me ajudar. Ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, que posso fazer todas as coisas em tua vida. Se você entende isso, meu irmão, dê um glória a Deus. Deus, Ele quer revelar a sua glória.
na minha e na sua vida. Olhe para o teu irmão e diga assim: fique calmo e tranquilo. Deus, Ele está revelando a sua glória na sua vida. Ele está revelando a sua glória. Meu irmão, e isso, meu irmão, é ser servo. E nós precisamos ser servos. O servo deixa revelar a glória do seu Senhor. Os servos antigamente tinham uma marca do seu Senhor, na mão, na testa, no corpo. Em algum lugar havia uma marca daquele que era o seu dono. Hoje em dia, tem gente dizendo assim: ele é o meu dono. Ai, eu amo tanto que ele é o meu dono. Vai que você vê que você vai. Esse dono aí é mau. Esse dono aí. Ai, ela é minha dona. E tem homens, meu irmão, que a mulher é dona mesmo. Porque, olha, anda miúdo. E não anda para ver. Não é assim? Não é assim lá? É assim ou não é lá? Não é não? Não, Fernando? Meu irmão, Deus, Ele é o nosso Senhor. E qual é a marca dele em nossa vida? Oh, a minha casa abençoada que Ele me deu. Ai, o meu carro, os meus carros. Qual que é a marca de Deus em nossa vida? O quê? Sangue. Aqueles que foram lavados e comprados com o sangue do Cordeiro estarão ali. Aleluia! Você tem a marca. Nós cantamos aqui: eu tenho a marca. Sei lá, talvez alguém tenha uma marca roxa que tomou, sei lá, de alguma coisa. Uma marca roxa porque apanhou. Isso não pode. Mas a marca do cristão é a marca do sangue de Cristo em sua vida. Meu irmão, isso significa: Deus é o dono da sua vida. Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, você tem que ter essa consciência: Deus é o dono da sua vida. O diabo pode tentar dizer que não, o diabo, o inferno, o sistema pode tentar dizer que não é assim, não é verdade, mas o sangue de Cristo é a marca do senhorio dele sobre a tua vida. E se você tem a marca, meu irmão, qualquer outro senhor não pode tomar, não pode fazer, não pode mandar, não pode tirar, não pode nada, porque você pertence a um dono. O diabo vem achando que pode fazer, e às vezes fazendo alguém entender que olha, eu não sou um crente, só Deus não me ama tanto assim, Deus, Ele não me ouve tanto assim, Deus, Ele não faz tantas coisas assim. É mentira. As obras do reino estão sendo reveladas em tua vida. Meu irmão, a cada dia, a cada momento, Jesus ia revelando as obras do reino de Deus, manifestando o reino de Deus sobre as pessoas. Deus continua fazendo isto a cada dia que você se levanta, a cada dia que você passa. Meu irmão, Deus se revela e Deus revela as obras dele sobre a tua vida. Você entende isso? Você entende isso? Que Ele revela a cada dia as obras dele na tua vida? Como que Ele revela? Você abre aqueles olhos cheios de remela de manhã. Tem uns que até grudam e não abrem. Tem que lavar. Que horror. Você abriu os olhos, a vida está em você. Ai, mas eu estou doente, mas eu não estou bem. Meu irmão,
vai passar. Toma, sei lá, um remedinho, ora, mas Deus vai se manifestar na tua vida, vai curar, vai te proteger. Você vai trabalhar, Ele vai cuidar de você. Vai nas estradas, vai cuidar de você. O irmão está lá no hospital, mas eu tenho a plena convicção, se não fosse Deus, ele não estaria mais entre nós. Mas Deus manifestou a sua glória na vida do irmão Nelson. Eu sei, tenho certeza disso. O diabo quis ceifar, o diabo quis tirar, o diabo quis levar. O diabo achou que era dono, ele achou que podia fazer tudo o que ele queria, mas o Senhor tem ele nas suas mãos, irmão. Aleluia! Deus tem o controle sobre a nossa vida. Ele te dá o sustento, você pode trabalhar, você pode ir e vir, você pode fazer isto e aquilo. Deus é o Deus que tem um controle em nossa vida. E quando nós somos servos, nós entendemos isto. Então, ele faz a vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor, mesmo quando não é a sua vontade. O servo de Deus faz a vontade do seu Senhor, mesmo quando não é a sua vontade. Ele ou ela me feriu, agora quero mais nem saber. Que Deus pese a mão, que Deus faça a justiça. A vontade é esganar. A vontade pessoal é torcer o pescoço, figurativamente falando, não é? Mas a vontade do Senhor é: perdoa 7 vezes, 70 vezes 7. E aí o servo de Deus que entende, que vive o reino, ele perdoa. E perdoar, meu irmão, não é andar juntos. Perdoar é manter o coração limpo. Perdoar é manter a nossa alma em paz. O servo faz a vontade do Senhor, do seu Senhor, mesmo que não seja a sua. Será que fazemos? Será que nós fazemos? O servo, ele faz a vontade do seu Senhor, mesmo quando ele tem medo da tarefa. O servo faz a vontade do seu Senhor, mesmo quando ele tem medo da tarefa a ser feita. O que eu quero dizer com isto? Deus, Ele quer que você faça algo. E alguém, pode ser eu, ou pode ser qualquer outra pessoa, diz assim: irmão, irmã, fulano, beltrano, faz isto. Eu não posso, não tenho tempo, não tenho capacidade. Pelo amor de Deus, eu não. Pede para outro. Se Deus o apontou entre tantos, é porque Ele te conhece e sabe que você pode fazer. E se você não pode fazer, que é melhor ainda. Se você não tem capacidade para fazer, que é melhor ainda, Ele vai te capacitar a fazer o que tem que ser feito. O servo de Deus está sempre pronto para servir. Jesus estava sempre pronto, ele estava servindo ao reino. E ele fez a obra que deveria ser feita, a obra do reino. Às vezes nós oramos, irmãos, Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser usada. Aí quando Deus diz, olha, faz. Deus quer te usar. Permita Deus usá-lo.
Eu me lembro que ainda, sei lá, com meus 17, 18 anos, nós tínhamos um grupo e saíamos para as igrejas cantar e ministrar, etc. Então nós tínhamos alguém que a gente já tinha lá que pregava, ou que cantava, ou que dava o testemunho, que falava isso e aquilo. Mas de vez em quando um ou outro não podia. Aí de repente, quem vai falar hoje deu um passo à frente. Aí os que estavam comigo eram mais espertos, davam um passo atrás, ficava eu lá. Meu irmão, eu ainda tenho dificuldade de falar em público. Eu tremia mais do que vara verde. Eu ainda tremo um pouco. Para eu falar alguma coisa em público era a coisa mais difícil. E para eu começar a fazer, meu irmão, eu tive que confrontar a mim mesmo, enfrentar a mim mesmo, as minhas deficiências e etc. e medos, para poder fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Meu irmão, se você não consegue vencer a si mesmos, os seus problemas, os seus medos, você não conseguirá fazer a tarefa do Senhor, não conseguirá servir o reino de Deus. Não tenha medo. Se eu estou aqui hoje, meu irmão, você pode ir muito mais longe. O servo, ele faz o que o seu Senhor manda, mesmo que tenha medo da tarefa. Eu era tocador de bateria, não era baterista, porque tem baterista e tocador de bateria. Eu era um tocador de bateria. Eu me lembro, tinha uns 13 anos de idade, comecei a tocar e gostava de bateria. Na minha época, que não faz muito tempo, as igrejas não podiam ter bateria. Era piano, um teclado, violão, contrabaixo e uma guitarrinha bem tranquila. Nada de... Não tinha essas coisas não. Fizesse isso aí, o pastor mandava, já estava no inferno. Era assim, era desse jeito. E aí eu comecei a tocar bateria. Nossa igreja foi uma das igrejas que introduziu percussão, lá em São Paulo ainda. Aí eu comecei a tocar e comecei a treinar. E aí eu e meus amigos, como os adolescentes aqui, fizemos lá, começamos a ensaiar e tal, e fomos um dia de domingo, o pastor nos deu uma oportunidade para poder apresentar um hino, um cântico lá, um corinho, melhor dizendo. Quem é do tempo do corinho? Tem alguns aí. E aí, meu irmão, vai lá os adolescentes, eu sento na bateria, verde, vermelho, sei lá como eu estava. Eu estava rufando antes da hora, tanto tremer. E aí começamos a tocar. No ensaio foi assim, a coisa do céu. Mas na hora, um tocou uma música, outro tocou outra. Sabe como é que é o negócio? Foi só a graça de Deus. Até, meu irmão, vencer, passar. Nós não vamos, irmãos, chegar a lugar nenhum se nós não começarmos. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não começar alguma coisa. Você não pode deixar o medo impedir você de fazer alguma coisa, de realizar alguma tarefa. Você tem que enfrentar o medo existe, é natural nosso. Nós herdamos isso do pecado, o medo. Mas nós temos que vencer o medo. Vença o medo na tua vida, meu irmão. Deus quer revelar a sua glória sobre a tua vida. Mas vença o medo. Medo de falar, medo de ensinar, o medo de tocar, sei lá o que é o medo. Vença esse medo que você tem. Vença, homem, esse medo. Vença, mulher, esse medo. Qual o medo? Senão fica igual aquele camarada. Fica aquele amor platônico. Vem a menina, ai que linda, oh Deus,
até podia ser, né, casar com ela. Olha, eu gostaria, mas não é para o meu caminhão, não é para mim. E aí passa a vida inteira aquele negócio. Aí chega outro que vence o medo, chega junto lá, e aí sai de braço dado e fala assim: porque não venceu o medo. Vença o medo. Eu era muito tímido. Quem chegou em mim foi ela. Minha esposa está ali. Foi ela que chegou em mim. Ela está com medo de me perder. Já tinha uns esquemas, já estava, chegou junto. E nós estamos há 27 anos. Há 27 anos estamos juntos. Sabe, meu irmão? Nós temos que perder o medo. O servo, ele tem que enfrentar o medo para servir a Deus. Faz aquilo que o seu Senhor manda. O servo do Senhor, ele vence esse medo, mesmo que ele faz a obra do Senhor, mesmo que não conheça todo o seu plano. Meu irmão, a maior dificuldade nossa é que nós queremos saber, tintim por tintim, como é que vai ser, o que eu tenho que fazer? Aí sim, aí tá bom. Mas nem tudo, meu irmão, a gente tem o início e o fim. Nem tudo em nossa vida está completo. E eu aprendi na minha profissão que eu tinha, que era a respeito de projetos, que não há nenhum projeto definitivo. Todos os projetos têm que ser alterado alguma coisa. À medida que vai se executando, alguma coisa tem que ser mudada, tem que ser ajustada. E a nossa vida também é assim. Mas nós não servimos ao reino de Deus, porque nós queremos saber tudo. Como é que vai ser o final? Você sabe o final da novela, como vai ser, aquela que você assiste? Você sabe? E você lê o Tititi. Você lê lá aquela outra, como chama a outra revista lá? Contigo. Para saber como é que vai ser. Meu irmão, nós não sabemos. Mas uma verdade é, nós temos que servir o agora, o hoje, o momento. Nós temos que servir. Não ignore o serviço que foi lhe dado pelo Senhor. Faça o que tem que ser feito hoje. O servo, ele faz. E o servo não está preocupado porque como é que vai ser. Ele confia no plano do Senhor, que realizou o plano. E nós temos que confiar nisto. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor, mesmo que ele se sinta incapaz, mesmo que ele não possa, ele não saiba, mesmo que ele nunca fez aquilo, mas ele faz. Abraão, ele chamou um dos seus servos, Eliezer, e disse assim: vai aqui nessa terra e procura lá uma moça para o meu filho Isaque. Eliezer disse: mas eu vou escolher uma esposa para o teu filho? Quem sou eu? Vai lá, e haverá sinais. Aquela que der água a você, tal, papá, é esta. Aí ele foi. Ele sabia algumas coisas, mas os discípulos, irmãos, serviram a Deus sem saber qual seria o final deles. Se seria na cruz, de cabeça para baixo, decapitado, enforcado, ou morto no cárcere. Eles não sabiam, mas uma coisa eles sabiam:
Não importava como seria esse final, porque esse final ainda não era o fim, mas apenas o começo de uma vida eterna com o seu Senhor. Não importa como vai ser o final, não importa, meu irmão, o que estamos passando, não importa qual seja a intensidade de tudo isto, o servo, ele fará, mesmo que se sinta incapaz. E nós podemos servir, para terminar aqui, em 3 níveis. Primeiro, pessoal. Temos que tomar muito cuidado se aquilo que nós fazemos está num ciclo pequeno, pessoal. O eu está à frente de tudo. O eu é o centro de tudo. O eu é a glória de tudo. O eu é o reconhecimento de tudo que faço. Esse é o primeiro nível. Segundo, nós podemos servir no âmbito do sistema. O que é? O mundo. E por estar servindo ao eu mesmo, eu acabo servindo ao sistema. Sirvo aquilo que o sistema oferece. Eu vivo dentro desse ciclo do sistema. Estou aprisionado a esse sistema. E por fim, então não consegue chegar ao terceiro nível, que é servir ao reino de Deus. Agora fica aqui, meu irmão, para encerrar o seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo para que este nível, ou estes níveis, pessoal, sistema deste mundo, fosse vencido, para que nós entrássemos no nível do reino de Deus. Agora vou dizer uma coisa: há muitas pessoas pelo mundo afora, pelas cidades afora, que acham que estão servindo ao reino de Deus, mas ainda estão presos, quem sabe, ao primeiro nível pessoal. Eu não posso, eu não vou ganhar nada com isto, ou eu vou ganhar só problema, eu não tenho reconhecimento, eu. Muitos estão achando que estão servindo a Deus, mas ainda não alcançaram o raio, o nível do sistema do reino de Deus, porque o nível do sistema deste mundo ainda governa a vida, ou grande parte da vida dessa pessoa. Jesus, ele viveu entre esse sistema, mas ele estava no sistema do reino de Deus. Ele servia o reino de Deus. Ele vivia para o reino de Deus. Tudo que ele tinha, tudo que ele podia fazer, é para o reino de Deus. E viver para o reino de Deus é colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus. Se você trabalha para o reino de Deus. Você casou para o reino de Deus. Se você tem filhos, é para o reino de Deus, não é para você. Se você tem bens, é para o reino de Deus. Se Deus te abençoa monetariamente, financeiramente, é para o reino de Deus. O nosso eu e o nosso sistema tem que estar abaixo, tem que estar sob o nosso pé. Para isso, nós temos que vencer o nosso arqui-inimigo sempre, Satanás. Ele está sempre colocando o nosso eu em nossa frente. Você é mais importante. Você merecia isto. Você não merecia isto. O nosso arqui-inimigo está sempre colocando o sistema deste mundo em nossa frente. Você precisa ter isto. Você precisa alcançar isto. Só assim você será reconhecido.
Mas o sistema de Deus é: se vivo, vivo para o Senhor. Se morro, morro para o Senhor. Quer eu coma, quer não coma, faço isso para o Senhor. Se tenho, é para o Senhor. Se não tenho, é para o Senhor. Toda a minha vida é para o Senhor. Nem altura, Romanos 8, nem profundidade, nem largura, nada poderá me separar do meu Senhor. Deus, Ele quer que tenhamos essa consciência. Sirvamos o reino de Deus. Sirvamos ao nosso Deus. Vamos ficar de pé aqui.